E aí, aqui é o Barcelos, tudo bem com vocês? Então eu vim nesse vídeo para fazer um balanço de como foi a temporada de Odded Taxi, que inclusive foi um anime que só durou essa temporada, então vai dar pra gente discutir um pouco sobre o início, o meio e o fim da obra aqui nesse vídeo. Sabe que até eu confesso que vai ser meio estranho para mim gravar esse vídeo, porque eu fiquei meio que com sentimentos mistos depois de terminar essa série. Ao mesmo tempo que eu gostei muito dele em alguns aspectos, teve em outros que eu me senti estranho e até em certo ponto não gostei. Até o final da série pra mim foi meio estranho, que ficou meio que misturando uma tristeza e uma alegria dentro de mim enquanto eu olhava. Mas vamos por partes, e acho que é até melhor a gente começar primeiro discutindo um pouco sobre as qualidades que eu vi nesse anime. Eu acho que assim, ó, uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos quando eu vi essa série foi a qualidade dos diálogos que a gente teve nessa série. Principalmente assim na primeira metade, que foi o momento que eles deram mais bola assim para as conversas, já que foi uma parte que na maioria das vezes não tinha tanta ação ou tanta coisa acontecendo. Eles acabaram focando mais em diálogos por causa disso. E eu acho que assim, ó, tem vários exemplos disso, como algumas conversas que deu pra ouvir entre os dois comediantes enquanto o taxista escutava a rádio. Também teve um diálogo bem interessante da primeira vez que o taxista começou a conversar com a alpaca. E além disso, até a própria encontro amoroso que teve entre o macaquinho e a gatinha. Todos esses momentos meio que me deram a impressão que a série ia ser muito focada no diálogo. Só que acabou que não foi bem assim. A partir do momento que começou a engrenar a trama propriamente dita, eles acabaram meio deixando de lado essa questão dos diálogos, uma coisa que até me deixou meio triste. Mas se bem que eu não posso dizer que essa é uma decisão errada, já que eu acho que a maioria das pessoas que assistiram esse anime, eu acho que tiveram mais interesse na trama em si do que nos diálogos, ao contrário do que aconteceu comigo. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse anime foi a forma como os personagens eram trabalhados. O hipopótamo, por exemplo, praticamente em 3 diálogos ele conseguiu construir o personagem, mostrar qual eram as angústias dele, como ele não tinha conseguido melhorar internamente, mesmo que externamente e financeiramente ele tivesse melhorado, e inclusive mostrar uma redenção. E se tu for ver, bobear, esse personagem não tem tipo 5, 6 minutos de tela em toda a série. Outra coisa interessante foi ver o episódio específico que mostrava a motivação do cara que no final ia acabar perseguindo o taxista. Pra mim olha, talvez assim competindo um pouco com o episódio final, mas eu acho que até ele pode ser considerado um melhor episódio da série, sendo que ele é praticamente focado em falar sobre a vida de um personagem secundário, mostrando desde a infância dele até a vida adulta para mostrar o que motivaria ele a tomar uma certa decisão, que no caso era perseguir o taxista. E a forma como a série conseguiu fazer isso, mostrando problemas que ele teve na infância, que acabaram repercutindo na vida adulta, e meio que traçando um paralelo em tudo isso, foi algo que me surpreendeu bastante. E até foi um dos episódios comentados aqui que eu fiquei mais tempo falando sobre ele. Mas eu acho que assim, ó, parte dessas duas qualidades, ou aliás, a falta de uma maior abrangência dessas duas qualidades, meio que pra mim são parte dos defeitos dessa série também. Apesar da gente ter a maioria dos personagens secundários bem aprofundados, meio que parecia que o personagem principal foi deixado de lado. Só no último episódio que a gente foi saber mais sobre a história dele. E algo que assim, ó, até pode ser compreensível vendo o quanto o episódio final aprofundou ele. Mas durante toda a série parecia que ele tinha ficado meio largado, que pra mim foi meio estranho. E também outra coisa que acabou me chamando a atenção, só que negativamente, foi mais ou menos, como é que eu poderia explicar? Acho que o ritmo da série, ou a forma como foram planejados os episódios. Porque a série alternava em episódios em que não acontecia muita coisa, daí então tinha episódios com grandes revelações, daí então parecia que tinha uma barriga entre eles saberem que algo grande vai acontecer até aquilo acontecer, daí parecia que eles estavam enrolando. E eu acho que isso meio que prejudicou um pouco.
Uma coisa que eu até comentei quando eu falei sobre os 2 primeiros episódios, porque esse comecinho dava a entender que essa era uma série que não ia acontecer muita coisa e que o foco principal ia estar nos diálogos. Só que quando as coisas começaram a engrenar, pareceu que eles deixaram os diálogos de lado para focar mais na trama. O que deixa até meio na dúvida se eles estavam sem saber se focavam numa coisa ou noutra, ou se eles simplesmente estavam enrolando até ter história para contar. Isso fez parecer com que a série variasse entre altos e baixos no que diz respeito a acontecimentos, a qualidade dos diálogos e até meio o ritmo como um todo. Outra coisa que até me deixou com um gosto meio estranho depois de ver essa série foi até o final. Porque se tu vai ver, o episódio final ele teve uma estrutura que é até meio comum em episódios finais, em diversos tipos de série. Até mesmo em livro, não só em animes. Ele começava meio que aprofundando, dando uma sensação de tristeza, para depois mostrar uma alegria e no final acabar com um plot twist. Só que, na minha opinião, eu acho que a intensidade dessas coisas não foi distribuída ou planejada da melhor maneira possível. Porque geralmente quando isso acontece, o que eles fazem? Eles mostram, ok, uma tristeza, entre aspas, média, para ter uma grande alegria, para dar aquele suspiro pra gente que, ok, as coisas estão dando certo, para daí no final eles lançarem um plot twist para dar aquela sensação de aconteceu uma coisa diferente. Só que nessa série me parece que foi muito pesada a parte triste. Eu acho que até pesada é uma palavra errada, mas foi meio que uma tristeza contemplativa. Sabe aquelas séries que fazem a gente contemplar a vida e observar a natureza e passar meia hora olhando a cidade e essas coisas assim? Eu acho que esse episódio final fez isso com a tristeza. Fez a gente observar a tristeza de várias formas diferentes através de vários personagens. E isso meio que bateu forte em mim, mais do que eu achava que poderia acontecer. E depois, quando ele vai mostrar a felicidade surgindo, ele acaba focando só nessa felicidade, entre aspas, de um ou dois personagens. Enquanto a tristeza ela foi muito mais abrangente. E para completar, o plot twist foi extremamente pesado, meio que dando uma quebrada nessa tristeza pouca que ainda tinha. Então no final a tristeza foi muito profunda para mim, a felicidade que teve depois não conseguiu me recuperar e o plot twist me afundou um pouco mais ainda. Até pensando um pouco sobre todo esse meu comentário, pode ter parecido que a série é ruim, ou que não é tão boa assim, porque pelo que eu vi agora, eu devo ter passado mais tempo falando dos defeitos do que das qualidades. Mas eu acho que, pra mim, especificamente, acabou sendo positiva essa série. Apesar de eu ver uma boa quantidade de defeitos, ou pelo menos coisas que poderiam ser melhores nela, pra mim as qualidades elas se sobrepõem muito a isso. E eu acho que valeu a experiência de assistir essa série. E eu acho que até para outras pessoas possa ser uma experiência ainda melhor, porque eu até sinto que talvez esse final tenha batido de uma forma mais pesada em mim. E eu espero que em outras pessoas não tenha sido tão pesado. Bom, mas me diz aí, tu assistiu o ADD Taxi? E o que tu achou dessa série? Olá, amigos do Genkidama! Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos para o review final de Shaman King, dos episódios 10, 11 e 12, que são correspondentes ao arco da luta contra a família do Tao Ren. Cara, essa é facilmente um dos meus momentos favoritos, um dos meus arcos favoritos, na verdade, né? Lutas também, porque ele é muito Shaman King. Eu sei que é meio bizarro dizer isso, mas se tem uma das coisas que eu mais gosto de Shaman King é que, apesar dele ser um típico shonenzinho de porrada, ele traz um pouco desse conceito metafórico, né, de que as lutas não é só trocação de soco direto, é muito conflitos de ideais, né, muito mindset às vezes. E esse arco de 3 episódios aí
é basicamente sobre isso. Mas vamos lá, sem enrolar muito. A gente tem aí o episódio 10, que mostra o início da luta xamã, né? E falando que eles vão ter um tempo antes da luta essencialmente começar. E momentos agradáveis, né? Depois da luta do Yo com o Ren, em que eles fecham uma amizade, né? Mostra que eles não são rivais. E a própria luta, né, do Yo com o Ren foi um pouco disso, né? Esse conflito de ideais, né? De que não é só realmente força bruta que vence as coisas. E tivemos aí a aparição dos boss, né? E com eles a primeira menção ao Hao. E é uma luta ok. E ela basicamente só serve para introduzir o Ryu como um xamã e participante da luta dos xamãs, né? Ela ficou bem representada, muito parecida realmente com o mangá, quase quadro a quadro com o que temos lá. Infelizmente, eu já vou tirar esse elefante branco da sala. Eu acho que a animação de Shaman King tá caindo cada vez mais de qualidade. Eu entendo, é um anime pra TV, tem lá suas limitações, mas ele começou tão bem, tá um anime tão bonito, sabe? E tá deixando a desejar. E o episódio se encerra com o Ren chegando em casa, na China, para enfrentar o próprio pai. Aí temos o episódio 11, onde tudo dá errado, né? A irmã dele perde, eles são trancafiados e castigados por isso, né? E o pai do Ren, ele é essa presença literalmente gigante e muito assustadora, o que eu acho bem legal. Essa coisa de desafia toda a lógica. E o Bazon retorna pro Japão e pede o auxílio lá dos amigos do Ren para eles irem salvarem. E aí a gente tem esse arco meio... ele começa com uma premissa meio de 12 casas, né? Vamos subir essa torre até chegar no boss final. Só que ele corta isso aí e acaba sendo mais direto ao ponto, exatamente como no mangá. E também temos, né, como no mangá, essa elite de Kyonshis, né? Que eu achei muito legal que no anime eles ficaram parecendo um Super Sentai, né? E se vocês me acompanham lá no portal Geekdama, sabem que eu também sou responsável pela parte de Tokusatsu, então o meu fã de Tokusatsu ficou muito feliz de ver dessa forma. Eu já li o mangá de Shaman King diversas vezes, inclusive essa parte tem na animação antiga, mas eu acho que eu nunca vi eles dessa forma, e essa animação terem colocado assim, eu fiquei bem grato. A gente pode ver também, né, o Horohoro e o Ryu lutando um pouquinho mais a sério. O Horohoro a gente já tinha visto lutar, né, mas principalmente o Ryu foi bom pra gente ver um pouquinho mais de como é ele xamã. E termina aí com, né, o Yo salvando o Ren e o Ren determinado a enfrentar o pai. E finalmente chegamos ao episódio 12, em que temos o confronto direto do Ren contra o Tao En. E essa luta é tão legal, porque eles começam completamente amedrontados, porque o pai dele é um gigante e eles cortam o braço dele e o braço cresce de volta e ele não é humano. Só que é muito legal, tipo, o tempo inteiro o Ren fica, não pode ser isso. Tem que ter uma explicação lógica. Não existem homens desse tamanho, não existem pessoas imortais, sabe? E eu acho legal, como essa é uma história sobre fantasmas, né, sobre coisas sobrenaturais, uma das coisas lógicas a se fazer é sempre buscar, quando se confronta um tipo de situação que foge ao senso comum, achar explicações lógicas para isso. Por exemplo, eu tô andando em casa no meio da noite e começo a ouvir rangidos atrás de mim. Sabe? Você fica assustado, você fica pensando, ai meu Deus, é um fantasma. Mas é só madeira rangendo por causa de diferença de frio e calor. E isso é natural, sabe? Então, eu gosto quando eles tentam ser pé no chão, mesmo sendo summonadores de fantasmas pra lutar. É bem legal. E no final das contas temos aí esse embate filosófico entre o Ren e o pai, em que o pai ele é obcecado em manter a honra e tal, acima de tudo, e ele é tão obcecado com isso que ele perde o Tao, né? Ele perde o caminho dele, enquanto o Ren ele acha um caminho muito melhor e mais saudável
emocionalmente e mentalmente. Por isso ele é mais forte do que o pai. Tanto que eles falam, o tal Ren vai dar um soco, né, no Ren, e o soco dele simplesmente passa. Porque a força mental e emocional do Ren já superou a do pai. Sabe? Tipo, você duvidou, você hesitou, você entrou em conflito com seus próprios ideais. E como o ato de ser um xamã está diretamente ligado a esse tipo de emoção, a partir do momento que você fraqueja, acabou. A luta já tinha acabado ali. Nossa, eu acho isso tão legal no Shaman King. E isso ainda vai ser muito explorado daqui pra frente. Continue a assistir esse anime. Eu sei que ele tem lá seus probleminhas. Eu sei que ele tem lá a sua qualidade. Eu já falei, né? A qualidade de animação não tem estado das melhores. Mas, ainda assim, é Shaman King e vale muito a pena ver. Muito obrigado por terem me escutado aqui todas essas semanas. E valeu, galera! Burning Kabaddi, pega-pega, é divertido. Olá pessoal, Gabriel aqui de volta, dessa vez para comentar sobre o último arco de Kabaddi e fazer uma análise geral desse anime que apresentou esse esporte bizarro para o público otaku, Arco de Saitama. Como mencionado no último review, Noukin parte para mais um amistoso, dessa vez contra a escola Saitama Koyu, dos destaques Manabu Sakura e Hiromoto Otu. A inclusão desses dois na trama é o coração desse arco. Kabaddi se aprofunda em Sakura, fazendo com que os espectadores simpatizem com o antagonista. Na verdade, as motivações e o drama do As de Saitama trazem muito mais dimensões ao personagem do que temos até o momento com Yogoshi. O arco constrói um clima de rivalidade amistosa entre Noukin e Koyu. É nítido que cada um quer vencer o outro, mas entra menos a questão de ser o melhor e mais o fator de se afirmar perante Ojo. E por falar em Ojo, o capitão de Noukin é construído quase como uma entidade, com atletas de ambos os times tentando mostrar que são dignos de enfrentarem ou de estarem ao lado do esquálido líder. Um outro ponto de destaque do arco fica por conta das soluções para cenas de ação. Por mais que o anime sempre recorra a alguns movimentos padrões para resolver certas situações, como a defesa corrente, é sempre divertido ver a criatividade dos personagens para fazer fintas e giros. Alguns fisicamente impossíveis, mas é justamente aí que está a graça. Yogoshi também tem o seu momento de destaque nesse final, assumindo o protagonismo no momento decisivo. Embora tenha faltado mais embates entre o nosso gris protagonista e Sakura, eles existem, mas são poucos e bem espaçados. Definitivamente esse embate poderia ter sido melhor explorado. No geral, o arco mantém o nível do anime e foi um encerramento digno para a temporada, trazendo novos personagens e dando cenas de ação de qualidade. A temporada no geral. Não era uma tarefa fácil pegar um esporte desconhecido e apresentar para o público geral, mas Burning Kabaddi se saiu bem nesse desafio. Um acerto desde o começo foi não ter se focado tanto nos pormenores do esporte, e sim se apoiado mais nos momentos de ação e nos personagens. As explicações são dadas de acordo com o que vai sendo desenvolvido no momento. A sensação é que você está aprendendo mais sobre Kabaddi, assim como Yogoshi. E por falar em Yogoshi, por mais que ele passe longe de ser um personagem super bem desenvolvido, ele consegue sustentar o anime bem e ver a sua evolução de um atleta que tem dificuldade para trabalhar em equipe para alguém que consegue funcionar como time, justifica o porquê Kabaddi decidiu contar a história através da perspectiva dele. Os personagens secundários também são interessantes, embora a maioria careça de maior aprofundamento, quando o anime decide dar mais tempo de tela para eles, geralmente faz isso bem. Apesar de tudo isso, não se deve esperar nada revolucionário de Burning Kabaddi. A produção é um bom anime de esporte, mas não foge muito à estrutura tradicional, o que é ponto positivo para quem gosta do feijão e arroz desse estilo, e quer ver a estrutura em um esporte desconhecido, mas serve de alerta para quem não se sente atraído pela fórmula. Dificilmente Burning Kabaddi vai gerar uma onda mundial de praticantes desse pega-pega misturado com luta livre, mas pode ser uma boa pedida para os fãs que querem ver um anime legal na temporada e conhecer um pouco mais desse estranho esporte. E assim encerro minhas reviews de Kabaddi por essa temporada. Obrigado a todos que acompanharam e em breve nos veremos em outros conteúdos. See you, Space Cowboy! Olá pessoal, eu sou a Carol Facaia e hoje vamos falar sobre os últimos episódios de Koikimo, nosso anime romântico da temporada, disponível na Crunchyroll, sua fonte anime. E antes de começar a falar do anime sim, eu quero deixar claro que por mais que a gente esteja falando do final de temporada no geral, que seria os 12 episódios, a conclusão desses episódios da temporada, Koikimo ele teve um final, ele terminou nossa temporada.
E não foi um final em aberto. Ele foi um final fechadinho e eu tenho certeza que isso vai agradar muita gente que tá assistindo e que assistiu e terminou a história. E antes de começar a minha análise, eu quero pedir desculpa, mil perdões, porque no episódio eu acabei me confundindo na análise passada, porque é no 10º episódio que acontece um encontro entre Ryu e Ichika. No 9º episódio, o episódio anterior, eles apenas se encontram casualmente, pois Ryu tinha montado uma apresentação mostrando propostas de presente para White Day. E quando eu falo que é uma apresentação, foi de fato uma apresentação muito elaborada, com direito a PowerPoint, tablet e inúmeras opções para a Ichika escolher. E ela optou ir ao buffet de doces e aconteceu tudo aquilo que eu contei no vídeo passado. Também foi no episódio anterior que a Matsushima se declara para o Ryu mesmo sabendo que ele está apaixonado por outra pessoa. Então, depois dessa errata aqui, vamos aos finalmente os episódios finais. Eu quero começar comentando que adivinha, né? Nossa Matsushima acabou levando um fora muito educado pelo Ryu, mas ainda assim um fora, né? E quem não fica triste? Eu tenho que confessar que esses últimos episódios me deixam o coração apertado, principalmente o 10º episódio por conta da Matsushima, porque todo mundo sabe o quanto eu gosto dessa personagem e queria um final feliz pra ela, não queria que ela chorasse. Mas ao mesmo tempo, eu não torcia que ela ficasse com o Ryu, porque pra mim ela merece alguém que realmente gosta dela, né? Que não esteja com ela só pra preencher um buraco. Devo confessar que nunca simpatizei tanto com os rivais românticos como neste anime. E claro, eu também espero que o Tamaru supere a Ichika, porque deve ser horrível continuar amando alguém que ama outra pessoa, né? E já deixou claro, porque ele também levou um fora. E eu gostei do anime porque eu consegui ver claramente o amadurecimento entre os personagens, tanto Ryu quanto Ichika. E também posso considerar que também teve uma evolução muito grande o Tamaru e a Matsushima. Porque a Matsushima, ela começou sendo uma pessoa muito tímida, e o fato dela se confessar daquela maneira foi uma evolução muito grande, tal como o Tamaru. E é visível que eles não são os mesmos que a gente conheceu no primeiro episódio, o Ryu e a Ichika. E o final, ele não me surpreendeu. Por mais que a narrativa tente entregar um certo mistério, inserindo várias questões que até então eram discutidas, como aquele fator da preocupação da Ichika, do que como a sociedade vê esse casal com uma diferença de idade, que até então não era discutida. O final, por mais que teve esses dramas assim, que foi no finalzinho, foi super óbvio que a Ichika finalmente admite ao Ryu seus sentimentos. A gente admite, ela percebe isso. E é onde ela admite, onde ela se declara, na estação de trem, onde a história deles começou, né? E eu fico extremamente feliz que a Ichika tenha pedido para o Ryu que esperasse ela crescer. E ele aceita isso, né? Teve uma cena de beijo muito fofa, mas ambos eles combinam de esperar que ela cresça para ter qualquer coisa. E de fato, que como o anime tava se encaminhando, não faria sentido se não fosse dessa maneira. Depois daquele epílogo dela sobre amadurecimento. E de fato, por mais que ela goste do Ryu, ela precisa crescer, amadurecer e não se prender a um adulto que tem uma vivência tão diferente dela, que até mesmo ela admite isso. Então foi um final bom. Um final também muito coerente com a história e também muito exemplar também, né? Que a gente tem muitos problemas de histórias assim que causam um mau exemplo para os espectadores, né? O anime, ele soube equilibrar bem a comédia e a dinâmica entre os personagens é um grande diferencial desse anime, porque a dinâmica entre o Ryu e a Ichika era muito bom. Eu indicaria com ressalvas também. Mas e aí? O que vocês acharam?
Eu acabei até que me divertindo bastante com este anime e quero saber agora aqui nos comentários o que vocês acharam de Koikimo e se foi assim que vocês esperavam, se vocês queriam que o Rio terminasse com a Ichika ou com a Matsushima, ou se a Matsushima ficasse solteira mesmo, ou se até então se vocês tipo o Tamaru com a Ichika. Vamos lá, pessoal, e até a próxima.